Boa tarde, criançada. Tudo bom? Só para nos interagir do nosso podcast, não esquecer que nós estamos falando de cura prânica. E aí a gente falou um pouco do Master Showa Kokusui, que é o fundador da cura prânica. Depois nós falamos o que é prana. Não esquecer que prana é o que movimenta o nosso corpo. E a gente tem prana em vários lugares. Lembra que eu falei para vocês que tem prana no ar, mas ele não é prana, né? O prana não é ar. Tem no oxigênio, então, só que ele não é oxigênio. É tudo que movimenta. Lembra que eu falei para vocês? Então é isso. Quando o prana entra dentro do seu corpo, como é que ele funciona, né? Uma coisa é você pegar esse movimento que é o prana do planeta para dentro de um sistema fechado que é o nosso corpo, né? Como é que esse corpo funciona? Então é isso que nós vamos falar um pouco agora de aura. Nós temos duas auras, tá? A externa e a interna. Interna é dentro. Interna, tá? É dentro. Então nós vamos falar o que é essa aura interna e externa. Essa aura, ela tem um formato ovalado. Então, eu vou começar de fora para dentro, do mais externo para o interno. Então, nós temos a camada mental, ele fica externo de tudo. Depois, nós temos a camada que fica entre um e outro, a do meio, nós temos o campo astral ou campo emocional. Depois nós temos o etérico e físico denso, tá? Então o mais externo, o mais denso é o físico. O emocional e o mental, eles são sutis. Então, além desses três corpos que eu falei, tem um outro que engloba todo ele, que a gente chama de campo causal. É onde nós estamos interligados com o cara lá de cima. E enraizado no planeta Terra, que nós vivemos no planeta Terra, né? Então, e aí nós temos um quinto corpo que a gente chama de centros de força, que são os nossos chakras, que é a aura interna. Essa aura, então, ela tem a aura interna e externa. Aí nós vamos falar um pouco do etérico físico denso. Tá? Então, nós vamos falar do mais interno. Aí o que acontece? Temos a aura externa e a aura interna. São centros de força. Quando eu respiro o prana em movimento, quem vai fazer esse movimento que eu absorvi do planeta Terra para fazer movimentar esse meu corpo, se eu não tiver a aura interna e externa, não entra, não movimenta, né? Então, nós temos dentro dos nossos chakras internos, são centros de força interna, nós temos 11 chakras principais, da qual nós vamos falar, eu vou citar eles aqui, mas eu vou falar mais detalhado em outro vídeo. Tá? Então, nós temos o chakra, eu vou começar do mais sutil até o mais denso, tá? Nós temos chakra da coroa, chakra da testa, chakra do ajna, chakra da garganta, dorsal da cabeça. Tá? Nós temos o frontal do coração, dorsal do coração
Um pouquinho mais para baixo, nós temos o plexo solar frontal, nós temos o plexo solar dorsal, aí nós temos umbilical, o mem-mem, esses daí é o que menos conhece, o sexual e tem o chakra da base. Cada um deles tem a sua função. E eu estou falando aqui de centros de energia, porque nós estamos falando de prana. Se eu estou falando de prana, eu estou falando de energia que entrou aonde? Dentro de nós, dentro desse corpo físico. E dentro desse corpo físico, ele tem que criar movimentos. Para criar movimentos, tem que criar muitas vezes o quê? Eletricidade. Como se fosse uma bomba, como se fosse um motor. Certo? Então, essa energia entrou. Como é que essa energia entra? Eu tenho que ter alguma coisa que movimenta isso e que isso vire energia para que esse corpo movimenta. Então, nós temos o campo, que a gente chama a aura, o interno e o externo, certo? E esses daqui depois eu falo para vocês, que são centros de força, né? Eu falo cada um deles separadamente, em outro podcast, porque esse daqui eu gosto de falar separadamente, eu acho que ele fica mais didático, né? Para a gente entender um pouco melhor como é que funciona tudo isso, né? E aquilo que eu falei para vocês, quando a gente fala que esses centros de força entram no nosso corpo e ele vai movimentar, ele vai dar energia, ele vai dar função, ele vai dar movimento, ele vai mostrar a que veio, né? Então, dentro do nosso corpo, dentro do nosso campo, nós temos 3 corpos. Eu tenho o mental, o emocional, que são energias mais externas e mais sutis. E nós temos o corpo etérico, como se fosse uma segunda pele, e o corpo físico dentro. Tá? E esse daí, ele é mais denso a energia. Tá? Então, nós temos esses 3 centros de força. E nós temos esses 3 corpos. E eles se interconectam. Eles se interagem. Então, eu fico assim, ó. Tá. Esses 3 corpos, eles têm vontade própria. Então, a partir do momento que eu sei que eles têm vontade própria, e a partir do momento que eu sei que eu tenho que educá-los, quem tem que educar esses 3 corpos? Eu. Eu quem? A alma. Você, a alma. Você tem que educar esses 3 corpos. Então, você está lá, numa biga, andando com seus 3 cavalos. Porque quando você vem para o planeta e a mamãe sua faz assim, tá, nasceu, cresceu, não cabe mais dentro do barrigão, tem que sair dentro do barrigão, e aí o que acontece? Vai vir as contrações, etc. Mamãe vai pôr para fora o bicho, ou o médico vai pôr para fora. Aí o que acontece? Você respira, aí começa todo o processo que eu estou conversando com você. O prana entra e nós temos nesse corpo, a alma, a hora que entra dentro deste corpo, ele tem 3 corpos para ele viver nesse planeta. Corpo mental, emocional e o físico dentro. E cada um deles tem a sua vontade. E quem tem que dominar as vontades, que é aí que vem o difícil de viver no planeta. Quem é que tem que disciplinar esses 3 corpos? Somos nós. Quem? A alma que entrou dentro desse corpo que tem esses 3 funções importantíssimas. Porque sem essas 3 funções aqui, você não consegue viver nesse planeta. Então, a hora que você entra dentro desse corpo, você vem com 3 ferramentas. Para quê? Para você ter mais facilidade de andar nesse planeta. Qualquer carro, se você parar para pensar, é assim, né? Então, por exemplo, eu tenho o campo mental. O campo mental, ele tem as suas próprias vontades. O campo mental, ele só sabe julgar, criticar e fazer e formar
forma os pensamentos negativos. Ele vai te criticar. Ele vai falar, mas por que você vai fazer isso? O quê? Você vai ligar para ele? Você tá louca? Por que você vai se arrastar aos pés dela? Você tá doido? Você tá louca? Não é isso? Eu tô falando alguma coisa que é familiar para vocês? Ou quando você fala, e se? Ai, o que ele vai pensar de mim? O que ela vai pensar de mim? Quem é que está falando é o seu campo mental. Esse campo mental, se ele fala essas coisas que não são, a gente fala, formas pensamentos negativos. O que vai acabar acontecendo? Gerar uma emoção. Então, do corpo mental, já desceu para o corpo emocional. Então, o corpo emocional começa a sentir o que você falou, o que você pensou. Então, você vai começar lá. Nossa, mas isso aqui está me dando vergonha, constrangimento. Você vai se arrastar? Você já pensa que você é uma pessoa que não tem vergonha na cara? Você começa a usar o quê? O personalismo. Você começa a usar o quê? O ego. Aí você começa a ter sentimentos ruins, sentimentos negativos, sentimentos que te encolhem. Aí você vai ter uma ação não boa. Às vezes a pessoa quer um carinho do parceiro, da parceira, quer um carinho. Só que o emocional tá tão estressado, que a hora que a pessoa vem, de vez ele pedir um beijo, ele dá um coice. Responde com falta de educação. Isso é familiar? Quantas e quantas vezes a gente não brinca ainda, assim, não agora, né? Agora é bem menos, né? Mas antigamente eu olhava para o meu marido e falei assim, Neto, você nem sabe quando eu falo assim para você, ó, me joga na parede, me chama de lagartixa. Eu não quero saber se você tomou banho, eu não quero saber isso, não quero saber, eu quero você. Entendeu? A pessoa não entende, a pessoa quer tomar banho, a pessoa quer não sei o quê, a pessoa não entende. E aí você se estressa porque você quer namorar aquela hora. Você não quer tomar banho, você não quer não sei o quê, você não quer não sei o quê, você quer... Ah, meu Deus do céu. O que você faz a hora que o cara sai do banheiro? Com todo o amor para dar, você está com a maior cara emburrada e não quer mais. E não é isso, é forma de ver a mesma situação de ângulos diferentes. E o desfecho não foi legal. Por quê? O que ele fez comigo? Meu Deus do céu, eu falei para ele que eu queria agora. Eu falei. Isso é o campo mental. O emocional fala assim, também vai ter. Eu não vou namorar. Também vai ter. Não vou. O que acaba acontecendo com o teu corpo físico? Cruza as pernas, cruza os braços, fica balançando a perna e olhando a televisão. A pessoa fala, você continua olhando a televisão. Não é isso que a maioria das vezes acontece? Então, isso são centros de força, com pensamentos não tão altruístas, que gerou sentimentos, palavras e ações que não levaram a lugar nenhum. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você tem os 3 corpos. Só que quem comanda é o primeiro corpo. Então, tudo começa no pensamento. Se você pensa assim, ó, gente do céu, tô morrendo de vontade de ver esse carro. Nossa, mas esse carro ficou bonito, não? Nossa. Olha, passou um aí. Ah, mas esse eu quero aquele outro. Ah, tá. E aquele pensamento vai deixando você o quê? Emocional. Emocional. Nossa senhora, gente, imagina dentro desse carro. Imagina eu entrando, eu não precisar pôr chave. Chave presencial. Nossa, chiquérrimo. E vai dando uma emoção que essa emoção vai fazendo o quê? Te
expandindo. Você fala, nossa. Aí você para na garagem de um carro, você vê, nossa, que eu não tinha percebido que esse cara tem esse carro, e é da categoria que eu quero. Nossa, isso vai aumentando, isso vai aumentando, isso vai aumentando. Até a hora que você pega e vai numa concessionária. Quando você vai na concessionária, a pessoa fala assim, eu tenho. Aí você vai ao banco, o banco te dá o dinheiro assim, ó, em 5 segundos. O que acontece com o seu emocional? Faz o que no seu corpo físico? Cata o carro e vai pegar o outro carro. Não é isso? Então vem o pensamento, vai criando emoções, e a emoção preparou tudo, e o físico foi lá falar, tem o dinheiro, tem o carro, vai lá e pega. É isso que é realizado os nossos sonhos. Tudo começa no campo, no corpo mais externo. Se você imaginar um ovo cozido, a gema, o amarelo, é você, corpo, o corpo. Não que os outros não sejam a gente, né? Mas o corpo denso é a gema. Daí tem o corpo emocional. O corpo emocional é o branco, a clara. E a casca é o campo emocional. Então, tudo começa com a casca. Se você tem pensamentos positivos e altruístas, você vai gerar emoções expansivas, emoções alegres, expansões, emoções, sentimentos de alegria, de oportunidade, de merecimento. E o que é que vai acontecer? Ação. A ação vai ser o quê? Palavra de bondade amorosa, palavra de respeito, palavras de harmonia. Por quê? Porque você gerou pensamentos, emoções positivas, construtivas. Então não tem ação ruim. Pode não ser a melhor escolha, mas não é um desastre. Como muitas vezes nós ouvimos alguma coisa e nem paramos para raciocinar, a gente já deu a resposta, né, para o outro. Principalmente quando a gente está em relacionamento. A gente não conhece muito o outro, ou então a gente conhece muito o outro, então a gente já sabe até o que o outro vai fazer, né? Diante daquele fato que aconteceu, e você está longe, você não pode chegar e falar, viu, não, vamos para cá, e o negócio acontece, né? Então, a maioria das vezes, o que acontece conosco? A pessoa fala bom dia, você fala o quê para ela? Você fala boa noite e mete a porta na cara. Muitas vezes a pessoa não sabe nem por que você fez isso. E você depois se arrepende. Aí você chora. Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Gente, isso é com educação. Não deixou nem o cara falar. Pelo amor de Deus. Né? São os arrependimentos. São os remorsos. Quem é que não tem erros? Quem é que não faz erros? Né? E tudo isso são os 3 corpos. E quem é que comanda esses 3 corpos? Você, a alma. Você, a alma, comanda esses 3 corpos. E cada um deles tem suas vontades. O corpo mental, ele só te critica, te julga e te faz pensar pensamentos negativos. O corpo mental, ele quer... ele deriva, né, do campo emocional, do campo mental. Então, normalmente, ele está magoado, triste, com raiva, com ciúmes, com inveja, com todo o ego aflorado. E o que o corpo físico quer fazer? Comer, beber, fazer sexo e dormir.
Você daqueles lá, eu vi uma propaganda, né? Que, nossa, todo mundo se vê naquela propaganda. Você é que jeito? Você é daquela pessoa que, ai, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Tanto é que nós somos mais 5 minutos, que o celular tem soneca, não tem? Tem, porque eu já liguei várias vezes aquele trem. Tem soneca. Então, a gente é desse jeito. Ou você já levanta, oi, boa tarde, bom dia, oi, vamos abrir a janela, vamos ver os cantos dos passarinhos. Isso às 4h30 da manhã. Esse é meu marido. Eu não durmo com ele. Se você fizer isso comigo, eu mato ele. Então, eu durmo em quarto separado. Né? Então, você vai vendo, né, que existem situações diferentes e o neto tem um bom humor formidável. Então, ele tem escolhas melhores, ele raciocina melhor, porque o emocional dele não é tão desequilibrado, porque o mental dele dá um passo para trás e fica analisando o que é que ele pode fazer para que aquela situação resolva da melhor forma possível. Que muitas vezes dar um coice ou meter a mão na porta, empurrar o cara para fora, não é o melhor negócio. Não vai gerar uma situação melhor. Então, isso é muito importante. Né? Então, quando você sabe que a energia vem de fora para dentro, e quando vem para dentro, você tem 3 corpos que são alimentados por esse movimento, por essa energia, por essa força vital que entrou. E quem tem que pôr a quantidade de acelerador e breque, agora eu acelero, agora eu breco, porque senão eu vou atropelar alguém, senão aqui está escrito pare. Se eu não parar, o que vai acontecer comigo? Roleta russa. Ou eu posso ou posso encontrar um ônibus, né? Aqui eu moro, o espaço fica perto da, como é que chama ali? Empresa Rosa. Então você já pensou, né? Eu com certeza encontrarei em algum momento um ônibus na minha fuça, né? Então é isso que a gente vê quando a gente fala da aura. A aura interna e externa, elas são importantíssimas, porque senão esse corpo não movimenta, porque se eu peguei o prana do planeta, eu tenho que fazer gerar energia aqui dentro. E quem é que faz girar energia aqui dentro e movimentar esses 3 corpos? É a aura. Então, esse campo de energia, essa luz que vai fazer com que ocorra esses movimentos. Né? Então, nós vamos descer ao menor. O menor que eu falo é a célula. Não que não existe partes menores ainda do que as células. Existe os átomos, existe os elétrons. Né? Então, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do motor, que quando eu pego a força vital, eu pego o prana, que é a força vital, que é uma energia, eu pego do externo para movimentar meu corpo. Quem é que vai movimentar meu corpo? Eu tenho 2 tipos de bateria, a aura interna e a aura externa. Então, a hora que eu respiro, entrou. Tá. E quem é que vai fazer as coisas acontecerem? É o meu motor. Mas antes de ser o coração, ele é formado por um monte de outras motorzinho que faz esse músculo chamado coração. Então, primeiro ele é formado do quê? De célula, que vai me dar um rim. Célula, que vai me dar um órgão, fígado. Concorda comigo? Então, eu desço até o motor, porque eu estou pegando do maior, entrei no macro, mas quem é que vai movimentar o corpo? É a mitocôndria. Quem é que vai movimentar o corpo? É a célula. Então, a célula que vai, é o combustão, é a chave. Aí o corpo vai... E tudo funciona sincronizado. Certo? Acho que deu para entender um pouco, né? Então, esses 3 corpos, tanto o mental, quanto o emocional, quanto o físico denso, todos eles se interligam. Todos eles trabalham juntos. Todos eles são feitos de partes separadas, mas que trabalham
tudo, todos com grande maestria. Certo? Tanto para o bom quanto para o ruim. Eles trabalham com grande maestria. Por quê? Porque ele entende que são escolhas. Então, se você virou para a direita, você quis andar para a direita. Se você quiser virar se quiser virar para a direita ou para a esquerda, você vai virar. Então, o que acontece? Você vai ter saúde ou não vai ter saúde? Você vai ter equilíbrio ou vai ter desequilíbrio? Entendeu? Ou você vai ter escolhas não tão boas e escolhas maravilhosas? É assim que ele vai entender que você quis essas escolhas. Então, ele vai dirigir quimicamente para lá. Ela quis ter bondade amorosa, ela quis respeitar o outro, então vamos virar tudo para o lado direito, entendeu? Não que o direito e o esquerdo seja bom ou ruim, eu só estou simplificando para a gente ter um entendimento. Daí o que acontece? Então, esses 3 corpos, eles são sutis e densos, e eles revestem todas as células, todos os órgãos e todos os sistemas, com energia. Qual? Vitais, astrais, mentais, que vai fazer o quê? Ações e reações. Em quem? No corpo físico. Certo? Então, pensamentos gera sentimentos, que gera palavras e ações. Ou pensamentos, sentimentos que vai levar a uma ação. Uma ação, vou comprar o carro. Uma reação, estou tão ansiosa que me deu taquicardia. Tá? Então, são reações químicas que acabam acontecendo no seu corpo quando você usa de forma desequilibrado os corpos. Se você começou a pensar de uma forma que vai te dar uma ansiedade, quem é que vai sofrer? É o último, que é o corpo físico. Como? Você tremer, você chorar, você falar coisas que não era para falar, ou então você rir à toa, né? É uma série de coisas que a gente entende, né? Quando você está bem, quando você não está bem, né? Então, todos eles se interagem, né? E outra coisa que esses chakras fazem, né? Que esses auras fazem, né? Esses centros de força fazem, são os nossos sistemas orgânicos e psíquicos. Então, ele não mexe só com o nosso físico, ele mexe também com o nosso mental. Então, você pensa, você sente, você age. Certo? Então, pensamentos. Imediatamente mudamos todo o nosso campo celular. Todas as minhas células são energia, eletricidade, motor. Todas as nossas células são eletricidade, motor. Então, dependendo do jeito que você faz o teu corpo se movimentar, você vai ter saúde ou falta dela. Você vai ter bem-estar ou falta dela. Você vai estar bem-humorado ou a falta dela. Ou você vai estar bem ou você vai estar ruim. É assim que você faz as suas escolhas. Então, você tem que saber o que é que você escolhe, porque você vai sentir e você vai fazer. Isso tem que ficar bem claro. Por isso que é muito importante você saber quem você é. Porque a hora que você sabe quem você respeita o outro. Porque você sabe o quanto foi difícil perdoar aquele, receber a crítica daquele. Né? Então, só para finalizar e fechar, agora eu olhei o horário ali, é uma coisa que fica um pouco extenso, eu prefiro falar em outro momento. Aí, o que acontece? Então, voltando, eu comecei com prana. Prana é uma energia do planeta para movimentar tudo que você enxerga no planeta. Seres humanos, animais, vegetais e tudo que é construído
tem prana, mas não é prana. Mas tem movimento para ficar desse jeito. Teve um movimento para ficar assim. Essas células, essas estruturas químicas, elas têm vibração. Elas têm frequência. Elas têm campos onde vibra. Tanto é que se você cantar agudo, o que você faz com isso aqui? Você entra na frequência dele, sobe a frequência dele, faz o que com a estrutura química? Quebra. E se ela quebra, o que acontece? Quebra o vidro. Então, voltando. Então, nós pegamos o prana, do prana a gente colocou para dentro do nosso corpo. Quando a gente põe para dentro do nosso corpo, nós temos que ter alguma coisa que mova, que faça dessa força de energia, esse centro de força que entrou, continuar mexendo, que movimenta esse corpo e essa mãozona aqui, esse corpão de Olinda. Boneco da Olinda. De Olinda. E aí, o que você faz? Entrou. Quem é que vai fazer continuar esse movimento? Os centros de força. Quem é? Nós temos dois. A aura interna e externa. Da qual chama-se centros de força. Da qual nós temos o interno, que também é chamado de chakras. E os chakras são centros de forças que têm as suas vontades. Além dele mexer com o nosso psicológico, ele mexe também e dá função fisiológica aos nossos órgãos físicos. Então a gente volta a falar um pouco disso mais tarde. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo. Outro dia. Até a próxima. Namastê.